Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com Journal. Começaremos nosso programa conversando sobre a interface entre a fibrilação atrial e a síndrome demencial. Foi publicado no European Heart Journal um estudo retrospectivo que procurou determinar se pacientes com FA e com baixo risco para AVC em uso de anticoagulante oral apresentavam menores taxas de demência, AVC isquêmico ou hemorragia cerebral do que pacientes sem o uso da anticoagulação. Foi um estudo sueco que excluiu pacientes com Chades-Vasque maior do que 1, sem pontuar o sexo feminino, e também excluiu aqueles com diagnóstico prévio de demência ou sangramento intracraniano. Os resultados mostraram benefício na redução de diagnósticos de demência, bem como do desfecho composto de demência, AVC e sangramento cerebral no grupo que fez uso de anticoagulante. Esse benefício ficou restrito aos pacientes com idade acima de 65, enquanto que naqueles com menos de 60 anos, o uso dessa estratégia conferiu maior risco do que benefício. Vale ressaltar que se trata de um estudo observacional e, portanto, com as já conhecidas limitações desse método. Ainda falando sobre fibrilação atrial, sabe-se muito pouco sobre a segurança e eficácia dos NOACs em populações com extremos de peso. Diante desse cenário, foi publicado no Circulation uma análise pós-hoc do Aristotle, o trial que comparou o uso de apixabana e varfarina em pacientes com FA. A população do estudo foi dividida em 3 categorias de peso: abaixo de 60 kg, 10,9% dos pacientes, entre 60 e 120, 83,6% dos pacientes, e acima de 120 kg, 5,4% dos pacientes. Foram avaliados desfechos de eficácia e segurança, com AVCs isquêmico e hemorrágico, embolia sistêmica e sangramento maior em todas essas categorias. Observou-se que a superioridade da apixabana manteve-se em todas as faixas de peso, com um benefício ainda de maior magnitude em redução de sangramentos maiores na população de baixo peso. Essa análise sugere que a apixabana pode ser usada nos pacientes com FA, independentemente do seu peso. Bom, mudando agora de assunto, nessa última semana saiu uma revisão no European Heart Journal, que analisou cerca de 2.000 casos de Takotsubo com o objetivo de investigar a incidência e o impacto da parada cardíaca nesses pacientes. Cerca de 6% dos casos eram de parada cardíaca e estavam mais associados a um perfil de paciente jovem, do sexo masculino, com a forma apical da doença, cujo trigger mais frequente era a atividade física. Outras características correlacionadas com o quadro eram intervalo QT prolongado e fração de ejeção reduzida na admissão hospitalar. Além disso, a presença de fibrilação atrial, elevação do segmento ST e altos níveis de proteína C reativa estavam associadas com alta incidência de parada cardíaca na fase aguda da doença. Também foram encontrados 2 marcadores que estavam independentemente relacionados à maior mortalidade, que eram a presença de onda T invertida no eletrocardiograma e de hemorragia intracraniana. Os resultados dessa revisão mostram que casos de parada cardiorrespiratória são relativamente comuns na síndrome de Takotsubo, conferindo alta mortalidade a uma síndrome que usualmente é conhecida por sua evolução benigna. Falando um pouco sobre a insuficiência cardíaca no contexto ambulatorial, dispositivos implantáveis para monitorização hemodinâmica vêm se mostrando promissores. Já havia dados do Trial Champion que mostrou que o uso do device CardioMEMS reduzia internações por IC. No entanto, faltavam ainda dados de um estudo de vida real que chancelasse esses resultados. Foi então publicado no JAMA Cardiology um estudo observacional retrospectivo, tipo caso-controle, que comparou 1.087 pacientes que implantaram o dispositivo CardioMEMS nos Estados Unidos com 1.087 controles com características semelhantes num segmento de 12 meses. Foi observada uma menor taxa de internação por IC, hazard ratio de 0,76, e morte por todas as causas, hazard ratio de 0,7, no grupo que utilizou o dispositivo, reforçando aquilo que havia sido observado no Champion Trial. Os achados foram consistentes em todos os subgrupos analisados. Esse estudo reforça o papel desses dispositivos de monitorização hemodinâmica nos pacientes com IC. Por hoje é só.